Gilberto, existe algum exame para identificar alguns traços de problemas psicológicos? Cara, sua pergunta é excelente. A psiquiatria, ela é uma, eu posso dizer que praticamente é a única especialidade na medicina em que nós temos pouquíssimos recursos, seja da parte bioquímica, quanto da parte de imagem, né? Para a gente identificar alguma alteração psiquiátrica. Por exemplo, existe algum exame que eu consigo detectar depressão? Não. Existe algum exame que eu faça que eu possa diagnosticar uma esquizofrenia? Não. Bipolar? Não. Ansiedade? Muito menos. Então, assim, existem apenas alguns exames que a gente pede que a gente pode descartar. Porque muitas vezes o paciente que é portador de um problema de tireoide, né, um hipotireoidismo, ele simula muito uma pessoa depressiva. Então, se um paciente chega para mim com sintomas depressivos, eu tenho que, por obrigação, perguntar fazer algumas perguntas da área médica, né? Se ela tem problema de tireoide, se ela tem alguma deficiência de vitamina, se ela já teve algum acidente, algum trauma cerebral, porque muitas vezes você pede lá o exame e vem uma alteração da tireoide. E aí você trata a questão da tireoide e o paciente melhora. Então, não tem necessidade de tratar com um antidepressivo. Né? Isso a gente exclui, a gente costuma dizer que a gente faz a exclusão da parte orgânica. O orgânico está tudo bem e o paciente continua apresentando os sintomas, aí sim a gente vê a questão do uso da medicação. Mas a gente é muito pouco assistido nessa questão da medicina. Tem uns estudos aí mostrando cérebros que você faz uma angiorressonância e vê o fluxo de sangue no cérebro de um paciente depressivo e de um paciente que não tem depressão. Eles conseguem identificar alguma diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, mas está no campo do estudo, não tem nada comprovado ainda. Não diz muita coisa, né? Não diz muita coisa. Nem a neurociência também diz muita coisa. A neurociência também está bem avançada, mas também ainda não temos nada fechado para confirmar isso aí. Com exames laboratoriais, chegar a um parecer com relação a essas patologias? Não, por isso que às vezes eu não entendo, alguns profissionais pedem assim, vamos dosar, porque a depressão está muito ligada à questão de um neurotransmissor chamado serotonina, não sei se vocês já ouviram falar, sim. Né? E às vezes dizem assim, níveis baixos de serotonina favorece o paciente ser depressivo. Não tem uma relação assim direta, né? Porque a questão da serotonina, a questão da depressão não é a falta da serotonina, ou também não é esse excesso de serotonina. É o tempo em que a serotonina fica entre um neurônio e outro. A depressão, ela está aí. E a gente usa antidepressivo justamente para que essa serotonina ela fique mais tempo entre um neurônio e outro, impedindo a passagem. Porque quando esse neurotransmissor passa de um neurônio para o outro muito rápido, essa substância não consegue fazer o efeito que é o hormônio da alegria, vamos dizer assim, né? Então, não está relacionado à quantidade, mas o tempo em que ela fica entre uma fenda e outra. E qual é a medicação que usa, basicamente, para esse hormônio? Como assim? Que hormônio? Esse hormônio da serotonina. Não, assim, não existe. É como eu falo. Quando a gente identifica um paciente com o transtorno depressivo, a gente usa o antidepressivo. Como eu acabei de explicar, esse antidepressivo ele age não é aumentando a quantidade de serotonina no sangue, mas sim fazendo com que ela fique mais tempo entre um neurônio e outro, porque o impulso nervoso acontece entre um e outro. Então, se eu consigo deixar mais tempo ali, ela age mais, então eu consigo tirar o paciente ali daquele quadro depressivo. Seria mais ou menos isso. Então, em quadros de depressão, a gente prescreve o antidepressivo. Em quadros de ansiedade, a gente também prescreve os antidepressivos. E aí tem várias classes, né? Tem a serotonina, tem a noradrenalina, tem uma relação com a dopamina também. Mas seria mais ou menos isso, basicamente. Uma relação de confiança. Tipo, como eles não tem poucos exames para isso, depende também muito do que o paciente verbaliza, né? Sim. Aí ele faz uma entrevista, chega lá e o paciente mente ou omite, né? Provavelmente prejudica bastante, demais, né? Demais. É muito difícil a gente, em uma primeira consulta, você acessar o paciente em áreas que a gente precisa que o paciente fale, que ele me traga sintomatologia que se enquadre para que o paciente seja bem diagnosticado, porque o sucesso do tratamento, obviamente, tem que estar muito bem
atrelado ao diagnóstico correto. Então, muitas vezes o paciente chega para mim assim um pouco triste, aí você, pô, esse cara deve ter depressão. Mas no decorrer da entrevista, que você vai perguntando, você vê que não é uma depressão, mas sim um quadro de bipolaridade, que aí tem depressão também, mas são 2 tratamentos completamente diferentes. Isso a gente precisa, é o que eu acho uma das coisas mais difíceis na psiquiatria, é isso. É você conseguir abordar esse paciente, fazer com que ele fale aquilo que a gente precisa ouvir para fazer um bom diagnóstico. Muitas vezes no primeiro dia ele não está afim de falar, ele chega de cabeça baixa, sim, não. E a consulta fica naquilo ali até eu ganhar uma certa confiança também do paciente, né? Porque você acessa áreas também do paciente que são muito íntimas. E muito profundas, né? Então, desde abuso sexual até traumas de sequestro, questões de relação conjugal, que às vezes o paciente não quer falar a primeira vez e tal, e a gente precisa um desenrolar disso aí para poder fazer um bom diagnóstico. Então, deve ser um paciente que já deve vir preparado, por exemplo, do psicólogo. Ajuda bastante. Não é isso? Se você faz um trabalho bom... Ou seria ótimo. Você pegaria o paciente redondo, né? Sim. Ele já vem ali, de uma certa forma, já acessado áreas pelo psicoterapeuta, pelo psicólogo, e chegar na gente ele estaria mais receptivo, né? E vice-versa. É isso mesmo. É isso mesmo. E um laudo é muito importante do psicólogo ou psiquiatra, né? Porque você está ali com o paciente 10 sessões. E aí você dá uma adiantada boa, porque você faz um laudo legal ali, fala mais ou menos quais são os sintomas, pode instruir, inclusive, o próprio paciente, ó, isso aí que você está falando é muito importante. Fala para o seu psiquiatra. E aí você vai instruindo, levando ele a entender isso, para chegar lá, realmente já chega mais redondinho. Já chega menos resistente, já chega com mais autoconhecimento, entendeu? E na terapia a gente também não tem tem uns testes psicológicos, né? Que podem a gente fazer, que podem nos sugerir alguns diagnósticos. Por exemplo, tem um que é muito legal que eu gosto, que é o desenho de uma árvore. É simples, chamado HTP, né? E é o desenho de uma árvore, eu só gosto de usar essa árvore, que é bem legal. Boto lá para o paciente, desenha uma árvore que represente você. Essa é a premissa. Pode ser uma árvore frutífera, uma árvore com pouca raiz, faça um cenário. E aí as pessoas que... Isso é uma coisa que não tem como a pessoa mentir. Quando ela se entrega ao processo, mesmo que ela tente se enganar, e aí você já pega assim, uma 4ª, 5ª sessão daquele paciente. Aí você começa a comparar o desenho dela com o discurso dela. Às vezes bate muito certo. Tem paciente que bota uma árvore muito triste. Mas na entrevista, não, eu estou feliz, eu estou acompanhado de pessoas, no lugar que eu estou é um lugar bonito. Aí você percebe a discrepância, entendeu? Em cima desses testes psicológicos, a gente consegue fechar algum diagnóstico. Tipo, olha, essa árvore tá... Às vezes a pessoa bota uma árvore muito raquítica. E aí na verbalização você já percebe, a pessoa está bem deprimida, está com ideações suicidas, ela já está passando por um problema um pouco mais sério. Tem gente que já vai... Inclusive esse teste ajuda você a analisar, por exemplo, um caso de esquizofrenia. Algumas coisas assim, mas isso é muito mais sugestivo, é para você sugerir, ajudar você no diagnóstico. O que vai fazer é todo o corpo, né? Toda a situação, é a psicoterapia, é as sessões, é o que ele verbaliza, esses testes também ajudam, que o psiquiatra vai colaborar também, outros médicos, o histórico familiar, então você junta tudo para fechar um diagnóstico. É bem complexo, entendeu? Não tem realmente uma coisa que